E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react, dessa vez lá do Psicologia dos Animes, que é uma análise do Reiner, de Shingeki no Kyojin, porque Reiner tem dupla personalidade. Link do vídeo original tá na descrição pra vocês poderem conferir, assim como as redes sociais no meu canal na roxinha, beleza? Então segue nós lá. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. O que existe por dentro da armadura do Titã blindado é doloroso. Reiner tem dupla personalidade? Isso é mais complexo do que parece. Vamos entender. Eu sou o Rafael, tenho formação em psicologia, esse é o Psicologia dos Animes, e obrigado aos 3.000 inscritos. Quando chegarmos aos 5.000, eu vou fazer uma análise do Eren. Então vamos lá, que hoje é dia do Reiner Braun. O conceito de dualismo no Shingeki é proposital. Quase todo personagem ele vai se comportar de maneira diferente do inicial. O Reiner é um personagem que você não liga muito pra ele, depois você passa a odiá-lo, depois você passa a entendê-lo. Ele vai de personagem secundário é um personagem extremamente importante. Assim, entender é uma palavra muito forte. Eu não ligava pra ele, eu passei a odiar e depois não liguei mais pra ele. Ele nasce A em verdade é Império, essa. uma região de Marley, e nesse local eles vão ver os Eldianos, descendentes de Ymir, como demônios. Então o Reiner vai crescer com essa mentalidade. Os inimigos são os Eldianos. E eu sou um Eldiano, eu sou o culpado. Para me redimir, eu vou ser um herói, eu vou ser um titã. Mas aí foi toda a mentalidade que Marley trabalhou em cima eu dos... esqueci o nome, tem uma parte que fala: nosso poder é herdado e todos passado de por ombro pelo a Marley, ombro né? sem nunca se render. Ou seja, o poder do Titã é um peso que todos que o possuem precisam carregar. Então ele quer ser um herói, o grande objetivo dele é esse. Porém, ele não tem tanta qualidade quanto os outros aspirantes. E ele só é colocado ali como uma das crianças, sucessora dos Titãs, porque o Marcel não queria que seu irmão, o Galhardo, se tornasse um Titã. Então o Reiner ali daquele grupo, ele era o que menos estava preparado emocionalmente. Então ele vai para a missão na Ilha de Parades, sendo uma criança de apenas 12 anos, em um contexto onde ele não era para estar. E quando o Marcel conta essa verdade para ele, e logo depois um Titã ataca o Reiner e o Marcel se sacrifica pra salvar o Reiner vai entrar ali em diversos conflitos internos. Porque ele acreditava que ele deveria ter sido devorado. Ele não era pra estar vivo. Então ele vai tentar incorporar a personalidade do Marcel nele, porque o Marcel ali tinha uma característica de líder. E isso causa danos. Porque o Reiner é alguém mais sensível. E ele passa a se mostrar como alguém mais durão. Porém, ele não é. Então vamos lá, ele tem 12 anos, está em um local onde ele foi condicionado sempre a acreditar que aquelas pessoas são demônios, são os verdadeiros vilões. Porém, ele precisa se integrar naquele grupo. É uma espécie de agente infiltrado. Justamente na época adolescente dele. Onde por si só já é uma época de... Ok, tivemos um Ed, deixa eu voltar aqui um pouco. Uma espécie de agente infiltrado, justamente na época adolescente dele, onde por si só já é uma época de muitos conflitos, uma época de grande importância para a formação da personalidade. E ele percebe que a pessoa é a mais chata na ilha possível de não toda a vida, são os né? demônios que tanto falavam deles. Ele percebe que não existe diferença entre marleyanos e eldianos. Eles são muito parecidos. Não são os demônios que tanto a mãe dele falava. Então vamos lá. O fato dele ser criança e adolescente. O fato dele perceber que os eldianos não são aqueles demônios que ele achava. E as relações de amizade que ele vai construindo nesse período, a soma de tudo isso vai fazer a personalidade dele se partir. Transtorno dissociativo de identidade, que é basicamente um conflito no sistema cognitivo, geralmente ocasionados por traumas de infância. O transtorno apresenta uma incapacidade de recordar eventos diários, informações pessoais importantes e eventos traumáticos ou estressantes, todos os quais tipicamente não seriam normalmente perdidos. Sabe quando você está conversando com alguém e começa a viajar e esquecer o que tinha acabado de acontecer? Isso é um mecanismo bem parecido, mas isso não é um transtorno dissociativo de identidade. O transtorno dissociativo geralmente acontece quando você passa por uma situação extremamente traumática. O seu sistema vai querer bloquear aquilo. E quando esse bloqueio se torna bem radical, você vai ter dois sistemas diferentes. Então é como se fosse uma pizza, que ela se separa exatamente para proteger todo o pedaço da pizza. Entendeu? Ou seja, uma outra personalidade, Não, muito ela vai bem, se mas desconectar eu consegui com o objetivo entender, de mas proteger não você. compreendi. O Reiner passou por alguns episódios dissociativos. O primeiro ali no caso do Marco, onde ele meio que provoca a morte do Marco. Verdade. Quando ele vê o Titã devorando o seu amigo, eles perguntam por que daquilo está acontecendo com o Marco. E logo depois ele revela que matou o Titã. Ele mata o Titã que tinha devorado o seu amigo, onde ele mesmo tinha entregado o seu amigo para o Titã. Ou seja, aquela situação foi traumática para ele. E ele, para se proteger, ele ou teve ali uma amnésia dissociativa, que consiste em um tipo de amnésia, uma perda de memória, provocada por trauma ou estresse, e resulta na incapacidade de recordar informações pessoais importantes. Ou de fato ele teve outra personalidade agindo. A gente também vai perceber essa dissociação dele quando está ali todo mundo na torre. Quando vem ali um Titã que não é muito grande pra cima dele, ele se questiona se ali vai ser o
fim dele, sendo que ele é o Titã blindado e poderia sair daquela situação. Porém, depois ele fala, não, eu vou voltar pra casa. Na época que a gente viu essa parte, a gente não associou a casa dele a Marley, até porque a gente não conhecia. E depois ele fala pro Bertholdt, vamos sair dessa e vamos voltar pra casa. Ou seja, ele sai meio que da identidade soldado para uma identidade misturada ali, soldado com guerreiro. Porque não precisava ele falar ao Bertholdt, vamos conseguir voltar pra casa. Se eles quisessem voltar, eles voltariam. E logo depois ele vai salvar o Connie vai agradecer ele, na primeira vez que ele o salva, e o Connie também vai citar ali que a Annie também ajudou ele, e o Rainer vai falar que isso é o dever de um soldado. O Connie pergunta pro Bertholdt, o Rainer sempre foi assim? E o Bertholdt fala, não, ele costumava ser mais parecido com um guerreiro. E aí o Rainer fala, como assim? Ou seja, ele alterna várias vezes entre essas personas dele, como se ele não soubesse quem ele é de verdade. E depois ele salva a Krista, e ele olhando pra Ymir, lembrando do Marcel, ele aperta a perna da Krista forte, como se estivesse com raiva. E logo depois, volta ao normal. O outro grande momento é quando ele revela pro Eren que ele é o Titã blindado. A gente percebe o tanto que ele tava angustiado pra revelar. A maior revelação, essa daí, velho, parou a internet. Muito provável, ele não aguentava mais fingir que era um soldado, sendo que ele era um guerreiro de Marley. Tanto que o Bertholdt fala, Rainer, por que você tá falando isso agora? Ou seja, não era um plano deles falar, revelar aquilo agora. Mas foi um meio de ele se livrar daquilo que tanto fazia sofrer. E logo depois, quando ele captura o Eren, em um determinado momento, ele começa a agir como se ainda fosse um soldado eldiano. E ele fala que tava feliz porque não quebraram a muralha e que ele vai ganhar uma promoção. E olha que sutileza implícita nessa cena. Porque no momento que ele revela pro Eren a verdade, naquele momento ele não podia voltar pra trás. Como se ele quebrasse o vínculo ali com os amigos em que ele construiu nesses 5 anos. Não tinha mais volta. E a gente pode identificar isso como um grande trauma pra ele. O Bertholdt também sentiu aquele baque em vários momentos, mas ele lida de forma diferente. Ele é mais introvertido, ele é mais introspectivo. O Rainer, ele expõe mais. As memórias estão muito ligadas à nossa identidade. Ou seja, eu tenho a minha identidade, Rafael, eu tenho as memórias ligadas a essa identidade. Isso faz eu agir da forma que eu ajo. Se eu dissocio dessa identidade, vou ter dificuldade de lembrar das coisas da persona Rafael, porque eu vou construir outras memórias nessa persona. Por isso a gente pode implicar que sim, o Rainer pode ter um transtorno dissociativo de identidade. Além disso, tem outra coisa que o Rainer pode sofrer também, é de mentira patológica. Ele mentiu basicamente por 5 anos. E geralmente, pessoas que têm essa tendência, essa forma de mentira patológica, tem mais propensão a criar diferentes personalidades. Quando o indivíduo cria essa mentira, ele vai ter que sustentar aquela mentira. Como o Rainer teve que fazer. Ele cria uma realidade, ele tem que sustentar, né, basicamente. Que era da tropa de exploração, a favor dos habitantes da ilha. O próprio cérebro dele vai pensar, então, se isso está tanto tempo aqui, deve ser verdade. Então ele vai agir de acordo com aquela verdade que ele tem. E isso a gente vê claramente quando ele conta ali na mesa de jantar, quando ele volta pra Marley, e contando pras pessoas como os habitantes da ilha de Paradis eram demônios. É como se uma das personalidades dele se convencesse daquilo. Mesmo a personalidade do Rainer de soldado, sabendo que não era assim. Mas um diagnóstico psiquiátrico é muito complexo. Então, por exemplo, se eu sinto dor no lado direito do abdômen, tenho falo de apetite, eu faço a tomografia e vai constatar lá, eu tô com apendicite. Mas uma desordem mental tem várias comorbidades. E outra coisa ali que o Rainer também pode conviver após a volta a Marley é com o estresse de aculturação de retorno. Isso acontece quando uma pessoa viaja a outro país, a outra cultura, como ele fez a Ilha de Paradis, e ao retornar naquele período de tempo, geralmente superior a 3 anos, ela demora a se adaptar ao seu novo local. E isso vai trazer algumas angústias pra ela. Porque ela pensa, caraca, como eu não consigo me adaptar ao local em que eu sempre vivi? Só porque eu fiquei um tempo fora. E ainda aliado às complexidades que ele passou, pelos eventos traumáticos que ele passou, pelos novos amigos que ele fez, muitas pessoas que são acometidas por esse estresse acabam desenvolvendo depressão também. E o Rainer tem sinais claros disso. A própria mãe dele percebe quando ele ficou diferente. A própria cena dele com a arma na boca, né? Já que graças ali às crianças, o Falco, principalmente o Falco, ele acaba encontrando forças para continuar. Ou seja, o Rainer é um personagem que sofre muito. Todo esse sofrimento dele mostra que ele não tem comportamento antissocial, comportamento de um psicopata, sente remorsos e angústias pelo que ele fez e sofre com isso, mostrando o tanto que ele é sensível. E ele foi colocado para fazer atos insensíveis. Então o Rainer tem um transtorno dissociativo de identidade? Provavelmente sim. Porém, como eu falei, o diagnóstico dele seria bem certo e se parece com muitos outros transtornos. Parece uma soma deles. E um acompanhamento psicológico o bicho é cheio de problema, tadinho. Primeiro é saber exatamente o que ele tem, e segundo para que ele possa se entender. Porque poucos realmente entenderam ele. O que mais entendia ele era o Bertholdt. Mas o Bertholdt nunca soube como lidar com isso. Ele parecia sofrer cada vez que viu o Rainer agir de forma diferente, agir de forma conflitante. A Annie também não conseguia lidar. E apesar de encararmos esses 3 personagens como vilões, a grande diferença dele para os outros é apenas a perspectiva que a gente olha. A trajetória deles foi extremamente difícil. Se inscreva no
no canal, curta, compartilha e ainda legal. vai ter muita psicologia dos animes. Legal, principalmente porque esse é um personagem cheio de problema, né? Como eu falei, ele falou. Então dá pra trazer muita coisa, né? É um personagem que dá pra se aprofundar bastante. Então, legal. Como eu falei, eu não importo muito com o Raiden, né? Eu odiei ele quando descobri tudo mais, mas depois ficou assim, sabe? É isso, gostei bastante do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva que ajuda demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!